Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, já chega pra cá porque tem muita notícia, muita informação importante que está acontecendo agora no São Paulo Futebol Clube. E aí, Flamengo, vocês não desistem mesmo? Não vão desistir mesmo do Marcos Antônio? Galera, é estarrecedor. Agora o Flamengo quer que o São Paulo assine um documento de preferência, de opção de compra, preferência de compra. Te digo o que é isso, como assim? É isso mesmo que vocês estão ouvindo, eu vou explicar aqui. É mais ou menos assim: se o São Paulo for receber uma proposta de alguém, de empréstimo, de compra, de negociação pelo Marcos Antônio, o Flamengo quer que o São Paulo está conversando com o São Paulo para assinar um documento em que o Flamengo terá uma preferência de compra. Tipo, ó, se algum clube te acionar, vocês vão falar o valor, vocês vão falar o tipo de negócio que o clube A, B ou C está querendo negociar o Marcos Antônio, e aí nós vamos tentar cobrir a proposta. É uma coisa assim, que interesse do Flamengo pelo Marcos Antônio, hein? E aí o São Paulo se posiciona em relação a isso. Pode ser que o São Paulo assine o documento, pode ser que não, mas o São Paulo já se pronunciou em relação a isso e não irá negociar o Marcos Antônio agora. Pode ser que negocie em julho, pode ser que negocie o Marcos Antônio no meio do ano. E tem uma grande chance do Marcos Antônio ir no meio do ano pro Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo está pagando a mesma coisa que clubes da Europa, né? Olha o que eles acabaram de fazer com o Paquetá. Queriam também contratar o Arias, que acabou, que tava aí com, que foi pro Palmeiras, né? Então eles estão realmente pagando igual o clube europeu. Não importa para eles isso. Então, muito provavelmente, o São Paulo negociando o Marcos Antônio no meio do ano, o que é uma coisa também de já se imaginar, porque a bola que o Marcos Antônio está jogando é um craque, é um cara que joga demais. O futebol que o Marcos Antônio está apresentando, muito provavelmente não ficará no São Paulo, porque o São Paulo terá uma grande oportunidade de faturar muito com o Marcos Antônio. E pode ser que ele vá para o Flamengo pelos valores que nós estamos vendo. O Flamengo lidar aí com jogadores, né? São muitos jogadores de 50, 60, 70 milhões, 80 milhões de reais, 90 milhões de reais, e essa trauletada aí do Paquetá. Então o Flamengo paga igual a Europa, então pode ser que o Marcos Antônio acabe ainda no Flamengo, talvez no meio do ano, por conta de cobrir alguma proposta, talvez da Europa. São Paulo precisa pensar muito bem em relação a isso, porque é aquela coisa, né, de fortalecer um rival. É muito ruim isso, né? É muito ruim isso, você vender, emprestar, trocar, negociar um jogador com um clube aqui. Negociar não, mas você vender um jogador que está numa ascensão gigantesca, que está jogando demais. É muito ruim você negociar ele com um time que você terá alguns embates no ano todo, né? Ao decorrer do ano você enfrentará esse time, né? Então, o São Paulo precisa pensar direitinho em relação a isso, mas a história é essa. O Flamengo quer que o São Paulo assine um documento de preferência de compra, caso o São Paulo vá negociar o Marcos Antônio amanhã ou depois. Mas, vamos ver como é que vai ficar. São Paulo fala que o Marcos Antônio fica agora e que se rolar alguma negociação será em julho. E aí, torcedor, o que vocês estão achando dessa história? O Marcos Antônio joga demais. Ele é nosso, Flamengo, ele é nosso. Galera, Luciano, né? Excelente notícia em relação ao Luciano. Não está lesionado. Aparentemente não é nada grave. Carga ali, sentiu um pouquinho, mas pelo que nós estamos vendo, nada fora do comum, nada fora do normal. Luciano hoje é um jogador importante, talvez de segundo tempo, talvez de primeiro tempo. Luciano hoje, a verdade é que ele é um jogador importante nesse elenco de São Paulo. Ele quietinho, ele jogando de atacante, sem ser meia, sem falando pelos cotovelos, né? Porque nós tivemos vários indícios de que o Luciano, eu mesmo já tive vários altos e baixos com o Luciano, mas aí nós vimos declaração do Matheus Alves, que tomava muita bronca dele, me incomodava muito, garotos da base entrando e ele sendo o dono do time, mandando a molecada, gritando.
pela má fase que ele estava, jogando de 10, que ele não é, ele é só um atacante, um bom finalizador, me incomodava muito, mas o tempo tá meio que inocentando o Luciano, né, em relação a pelo menos a conduta dele. Ele é estranho, eu acho que no final ele quer realmente ajudar o São Paulo. Às vezes parece que ele tá fazendo corpo mole, às vezes parece que ele se escala, às vezes parece que ele não quer treinar, não tem todo esse contexto em volta do Luciano, mas pra mim acho que o tempo está inocentando o Luciano. E aí o Matheus Alves, por exemplo, aquele meinha nosso da base que joga muita bola, né? Falou, o Luciano era meu paizão aqui, o Luciano era um paizão pra mim e pra muitos outros garotos da base. Então era pelo contrário, aparentemente ele dava bronca, ele ficava tentando corrigir os garotos ali em questão de amizade. Então isso eu acho que é algo positivo, né? Então pra mim o tempo está inocentando o Luciano. Agora, ele faz uma felicidade, né? Ele não estar lesionado, só talvez uma fadiga ali, um probleminha normal de atleta, de jogador, né? Porque o São Paulo precisa dele agora, precisa ver se vai jogar o próximo jogo, se não vai. Mas assim, acho que dá pra tirar algo positivo disso, uma vez que tem um cara igual o Rafinha, que traz comando pro time, que o Luciano não precisa falar de política do clube, de questões administrativas do clube, né? Ele não precisa falar sobre isso, ele vai jogar de mais avançado, sem ser meia, então aí dá pra aturar, aí rende mais, flui melhor, não é não, Luciano? Galera, novidade espetacular, Rian Francisco, nosso atacante, nosso centroavante monstruoso, apareceu em post oficial do São Paulo já esboçando, né, um retorno, né, nos fazendo aumentar cada vez mais a expectativa de seu retorno. Um centroavante craque, que joga uma barbaridade, né, o Rian Francisco já está se recuperando, e aí tem peso 2, né, em relação a isso, porque o departamento médico do São Paulo está cada vez mais vazio, né, o Crespo vai finalmente ter um departamento médico quase que vazio, né, de recuperação, ou seja, ter os jogadores ali todos à disposição. Então, nós já estamos contando, né, e ansiosos pelo retorno do Rian Francisco, que joga demais, e aí nós temos uma situação com os centroavantes do São Paulo, que o Rian vai ter um cara na sombra dele aí que não é brincadeira não. Aqui eu tô falando embate da base pro profissional, muito disputado em altíssimo nível. Rian Francisco com o Paulinho. Rian, um cara mais de área, o Rian, ele é um cara muito rápido na área. O Paulinho, ele é um cara muito rápido dentro da área e fora da área. Cada um na sua, os dois baita finalizadores, só que o Paulinho, ele chega com uma qualidade, ele é um jogador meio que completo. O Rian, ele encontra uns gols, né? E o Paulinho, ele cria algumas jogadas muito, muito efetivas. Então, nós temos dois centroavantes, dois atacantes de muito, muito potencial pedindo passagem agora, e aí o Crespo fica com uma dor de cabeça muito boa em relação a isso. E galera, outra coisa que nós podemos comemorar demais é o nosso Jonathan Calleri, né? Voltou a fazer gols importantíssimos e ele voltou a fazer gol. O importante é isso. Nós vemos que ele não está na melhor forma física, que ele pode sim render mais, mas mediante a tudo isso, todo esse contexto, né, desfavorável, que realmente é um problema, a questão física do Calleri, ele está fazendo gol, e centroavante precisa fazer gol. A gente olha, o Inter tem o Borré, o Grêmio tem o Carlos Vinícius, o Flamengo tem o Pedro, todo mundo tem o seu homem-gol, o Palmeiras tem o Flaco Lopes, todo mundo ali tem o cara, o Cruzeiro tem o Caio Jorge, independente de quem é melhor ou pior, precisa do homem-gol. E agora nós temos de volta que é o Calleri. Na verdade nós temos dois, né? Porque o Luciano, ele faz muitos gols quando ele joga de segundo atacante. Mas o Calleri, ele é o nosso centroavante. Ele é o nosso cara de chegar lá no Cartola e escalar o Calleri na hora que o São Paulo jogar em casa, né? Na hora que o São Paulo pegar um jogo mais fácil contra times de menor expressão. Calleri, toca no e cantar a nossa musiquinha, né? Toca no Calleri que é gol. Então a notícia aí, a boa, né? A boa notícia é que o Calleri finalmente está voltando, que o que eu digo é fazendo os gols necessários, os gols importantes. Claro, é a função dele.
é obrigação dele, mas voltou a fazer e um cabeceio impressionante, né? A verdade é que o Calleri, ele tem um cabeceio assim simplesmente impressionante. E outro que dá para nós colocarmos na mesma toada é o Lucas Moura. Nesses jogos que ele foi entrando, acho que isso daqui é uma das pouquíssimas coisas que eu posso elogiar o Crespo em relação a tática, a montagem do time, montagem do elenco, né? A alteração, a mão do Crespo. São pouquíssimas coisas que nós podemos elogiar hoje, infelizmente, né? Mas essa de colocar o Lucas um pouquinho depois tá funcionando. O Lucas nesses últimos jogos tem entrado, melhorou muito tecnicamente, né? E talvez fisicamente também. É porque tecnicamente não dá pra falar do Lucas porque sempre foi um cracaço, né? Sempre foi um craque. E agora o Lucas não começar jogando ou entrando um pouquinho depois, sentindo depois, tá funcionando. Acabou de dar um cruzamento espetacular pro Calleri, que tinha que ser ele, pela movimentação. Tidico, foi uma jogada simples, foi, mas é simples pra quem é bom, né? A gente vê jogadores ali o tempo inteiro tentando fazer isso e não conseguindo, né? A gente via o Igor Vinícius passar jogos e jogos sem conseguir fazer isso. O Lucas dá um tapa pro lado, um tapa consciente, característica, né, de um jogador que sabe o que tá fazendo, calmo, tranquilo, que tem confiança no seu futebol, ele dá um tapa, cruza na cabeça do Calleri. Isso é importantíssimo, acertar o cruzamento é importantíssimo, né? Hoje em dia nós estamos com um nível técnico tão baixo no futebol que o jogador que acerta cruzamento, ele é diferenciado, ele é bom. Não falando que o Lucas só sabe fazer isso, obviamente que não, mas qualquer jogador, né? Qualquer jogador pé duro que acerta cruzamento hoje em dia tem seu valor. Então o Lucas vai ali, o pouquinho que ele entra, vai e consegue dar um cruzamento espetacular pro Calleri. Então nós temos duas boas notícias em relação a isso, né? Que é o Lucas conseguindo, né? Nos dando esperança de volta, e o Calleri já na questão da eficiência fazendo os gols. E aí dá pra gente já pensar finalmente em dias melhores, porque esses são os principais jogadores de São Paulo. E seria injusto não colocar o Luciano, né, nisso aí. Então nós temos uma boa impressão e boas esperanças em relação a isso, desse futebol, dos nossos principais jogadores voltarem cada vez mais. Galera, curioso, né? Duas coisas que eu posso elogiar do Crespo, né? Aparentemente o Cédric não joga mais. Deve jogar um jogo ou outro, mas muito provavelmente irá perder grande espaço no time. Que é bom, né? Não é querendo chegar e queimar ninguém, desvalorizar jogador, não é isso. É que o Cédric Soares está jogando muito mal pelo São Paulo e com esses caras que estão aí não pode jogar. E o Crespo coloca o Mike. Mas chegou um cara, acabou de assinar um cara aí chamado Lucas Ramon, que nós estamos com a mesma perspectiva, né? Com a mesma expectativa dele jogar tipo o Danielzinho, porque veio do mesmo time organizado que é o Mirassol, né? E continua sendo muito organizado. O que o Mirassol tá fazendo tá bonito demais. E nós pegamos o Danielzinho no meio campo e agora temos o Lucas Ramon na lateral direita, que aparentemente, né, que muito provavelmente chegará jogando o que tá jogando o Danielzinho. Então aí encurta cada vez mais o espaço pro Cédric Soares. Ainda bem. O Cédric Soares, ele era uma daquelas questões unânimes, né, do torcedor. Cédric não dá, ele é horroroso. Ele era uma das mudanças, nós pedimos muitas mudanças, principalmente estruturais no São Paulo ultimamente. E em campo foram poucas mudanças, mas uma delas era quase que unânime, que era em relação ao Cédric Soares. E aí a gente já vê o Crespo não trabalhando muito com o Cédric Soares, colocando o Mike, e agora nós temos aí o Lucas Ramon pedindo passagem, que é uma excelente notícia, né? Porque é um cara que tem tudo pra dar certo, principalmente com o histórico que veio muito parecido com o Danielzinho. É um cara que veio do Mirassol, tá pronto, chega jogando, já tá com o ritmo de jogo do Mirassol, que é um time que flui muito bem. Acho que a gente não consegue apontar nenhum grande craque do Mirassol, mas a gente consegue apontar um coletivo, uma fluidez gigantesca no futebol, o que impactou diretamente na chegada, né, do Danielzinho no São Paulo e na rápida adaptação. Então o Lucas Ramon muito provavelmente fará parte disso também. Eu tô particularmente muito feliz. Comentem aí, né, o que vocês acham disso aí, torcedor.
Galera, Crespo pediu mais volante, Crespo pediu camisa 5, né? São reforços e nós já temos um grande indício de um possível retorno, de um possível reforço em relação a isso também. Mas aí o Harry Macis, um presidente que tá fazendo coisas assim boas de forma imediata, tem um começo de pouquíssimo texto, pouquíssimo discursinho e boas ações, boas atitudes. Eu, até aqui, estou gostando bastante do Harry Macis, né? O cara que pegou um ambiente completamente abalado, né? Uma estrutura que estava sendo destruída de dentro para fora, para mim, tá? Isso é opinião, de forma proposital pelas outras pessoas que estavam lá. Para mim, aquelas pessoas queriam realmente acabar com o São Paulo, destruir o São Paulo. Para mim, elas odeiam o São Paulo do fundo do coração. As pessoas que estavam aí, eu não vou citar nomes. Então, o Harry Macis tem um começo muito bacana, de pouco discurso. Ele dá discursos assertivos para mim. Ele tem falas boas, mas ele não fica inflamando, ele não fica com um discursinho, com ladainha, que a gente estava acostumado só com isso, né? Ele não fica com isso aí. Ele chega e coloca, ele deixa claro as ideias, para onde ele quer ir, ele nos dá um norte do que ele quer fazer. E agora com o Crespo, em relação ao pedido dos 5, em relação a reforço, volante, por exemplo, ele fala, começa a usar a base, dá uma usada na base. Então o Crespo foi instruído a usar a base também em relação ao volante, né? Aí o Crespo já volta, começa a trabalhar com o Luan e tem aí também Matheus Ferreira, outra joia da base, outro jogador que tem muito potencial, um jogador que tem muita qualidade e já tem um físico muito bacana, ele é forte, né? Ele é um cara que pode passar rapidamente a fila aí na frente do Luan, que é um jogador que tem muito histórico com o São Paulo, né? Então o Matheus Ferreira é um jogador que pede passagem, uma vez que o Crespo quer, ele gosta de trabalhar com bastante volantes, né? Bastante meio-campistas e zagueiros, mas o Harry Macis aí, o presidente, ele já instruiu o Crespo, além disso, né, para esperar um pouco por reforços, ir utilizando a base. Galera, Thomas Pérez, volante de 20 anos, argentino, quer ver? É isso, volante de 20 anos, argentino, Thomas Pérez do Porto, é um volantão ali de quebra, né, de racha, de embate, é um cara ali de atrito no meio de campo. O Thomas Pérez, quem trouxe a notícia do Thomas Pérez, né, foi o Ekren Kurnur, um jornalista muito bem informado, fala que o São Paulo tem interesse para contratar o Thomas Pérez e que por quê, né? Porque muito provavelmente ele não ficará no Porto, muito provavelmente ele saia do Porto. Ele tem contrato com o Porto até o meio de 2029 e aí ele não ficando lá, poderia, né, entrar em alguma negociação com o São Paulo e é interessante ouvir, né, acho que de uma certa forma nos dá esperança de ouvir essa palavra, esse time Porto, porque o São Paulo fez muitos negócios com o Porto ultimamente, né? William Gomes, até negócios ruins, né? William Gomes, que era para ser vendido de forma muito mais cara. Negociamos também o Moreira, né? Tem a questão do Moreira, do empréstimo lá, que estendeu. Trouxemos o Wendel do Porto e agora tem um interesse por esse volante, que muito provavelmente é um pedido do Hernan Crespo, Thomas Pérez, garoto de 20 anos, volante, meio campista, né? Mas um volante, um meia central ali do Porto, que o São Paulo tem interesse em contratar. Agora quem trouxe isso foi o Ekren Kurnur. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Podia pintar, né? Pelo que eu vejo aqui, o interesse do São Paulo seria, caso ele fosse vir, um empréstimo com opção de compra. Mas, vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou atualizando, trazendo sempre aqui pra vocês. O vídeo de hoje foi, espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima.